Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Lulus Indica, e no vídeo de hoje a gente vai falar de Bird Box, o novo filme da Netflix com a Sandra Bullock, que está sendo chamado por muitos de como um segundo filme de A Quiet Place. E A Quiet Place tinha a intenção de ser um filme de terror, é um filme bom, que deu uma boa crítica, as pessoas gostaram bastante. É interessante porque A Quiet Place, como o nome diz, um lugar silencioso, é um ambiente que a Terra deu tudo errado, com o apocalipse, blá blá blá, e aí tem uns monstros que se você faz barulho, o monstro vai e te mata. Então assim, você conhece muito da metodologia deles, como é que eles fazem pra não fazer barulho, eles mostram um conhecimento de mundo muito grande, e aí fizeram várias críticas a Bird Box, falando que não existe esse conhecimento tão grande. Mas eu acho isso um pouco injusto, porque em Bird Box a situação é diferente. Quando você não pode fazer um barulho, eu acho um pouco mais fácil do que você não poder enxergar nada. Isso eu acho que é mostrado nesse filme, porque como é que você dirige, como é que você arranja comida, como é que você faz várias coisas por conta própria. E é aí que surgem esses questionamentos, alguns deles, na verdade, existem vários comparando os dois filmes. A gente vai conhecer a Mallory, que é uma mãe solteira, que ela tá junto com a irmã dela, que é a única pessoa no mundo que parece importar pra ela. Elas estão indo numa consulta médica e quando elas retornam, no meio do caminho, acabam se deparando com um fenômeno sobrenatural que faz com que as pessoas olhem pra esses seres, enxerguem seus maiores medos e depois cometam suicídio. E a gente vê na história que só começou a acontecer ao redor do mundo e que em algum momento aí nessa história chegou nos Estados Unidos. Então a irmã dela morre, ela fica completamente atordoada, grávida, um monte de gente correndo porque um monte de gente começa a se matar. E aí ela é encontrada por um casal que tá se abrigando numa casa. A mulher que vai salvá-la, inclusive, acaba se matando. E aí um cara orienta pra ela e fala: não olha as coisas, olha pra baixo, mantém a vista baixa e corre pra aquela casa. E quando eles entram, se deparam com outras pessoas. Ali vira uma espécie de abrigo / refúgio de pessoas que conseguiram fugir. E muitas pessoas começam a especular o que tá acontecendo e tudo mais. E aos poucos, ao longo da história, a gente vai descobrindo o que aconteceu. Mas a história começa no momento que a gente já tá no futuro. A primeira cena que a gente tem é a Sandra Bullock, a Mallory, com as duas crianças. E a gente não sabe se os dois são dela ou não. Então a gente vai fazendo esse acompanhamento ao longo da história, vendo o presente / futuro, em que ela já tá com as duas crianças tentando fugir pra esse abrigo, que a gente fica sabendo logo nos primeiros momentos do filme, e com as cenas do que aconteceu no passado, falando de como surgiu tudo aquilo, como é que ela sabe as coisas que ela sabe, enfim, acompanhando toda a trajetória dela até ela conseguir estar com as duas crianças no momento do futuro. E a gente sabe que existe um gap de 5 anos. E o que é meio chato disso é esse ponto, de que assim, se você sabe que há 5 anos no futuro, no presente, ela tá sozinha com as crianças e tinha um monte de gente na casa, sabe que vai dar um monte de cacada. E aí você já fica o filme inteiro tenso e esperando que o pior aconteça e tudo mais. E aí você começa a gostar de alguns personagens, e aí você desconfia de outros, e fica aquela coisa toda que você não sabe muito pra onde você vai. E o filme é uma agonia que só. Por isso que eu classificarei ele na parte de thriller. Quando a gente fala de direção, ele é interessante, ele é bem dirigido, e esteticamente a fotografia dele é bonita. A Netflix traz coisas com uma qualidade visual boa, mas não necessariamente com histórias boas. As atuações aqui também são excelentes, assim, não tem nada que falar, eu acho que tudo foi muito crível. A gente tem no elenco a Sandra Bullock, a Sarah Paulson, o John Malkovich e outros atores que são menos conhecidos. Então assim, o filme em si não é ruim, mas eu acho que é tudo muito previsível, muito clichê, e o roteiro em si não é ruim. A forma como ele é construído me atrapalha, porque eu não gosto de saber o que vai acontecer no futuro antes de ver o presente, entendeu? Porque querendo ou não, é um spoiler que você já fica esperando que aconteçam algumas coisas. E isso me desagrada um pouco porque você já espera. Mas eu não sei se o filme depende disso pra criar ou não o suspense que ele carrega. E é aí que eu fico o questionamento pra nós, entendeu? Será que se ele tivesse seguido a cronologia normal, ele seria um filme pior? Talvez. Acho que essa construção é usada em roteiros que não são muito criativos e muito originais pra transformar a história em algo um pouco mais não previsível. E eu acho que esse é o artifício que eles acabaram utilizando aqui nesse filme. Não é um filme ruim, não é um filme bom, é um filme ok pra você assistir e se aventurar um pouco, porque dá uns sustinhos, mas ele é interessante, tem uma história interessante, ele tem começo, meio e fim, então existe um encerramento daquela história, não necessariamente um encerramento do que acontece com o mundo. No desfecho do filme fica bem claro que a gente não tem uma resolução ao problema que acontece durante o filme, mas tem uma resolução pro que acontece com aquela personagem e com as duas crianças. Então, assim, é previsível? É.
mas eu acho que vale a pena você assistir, você conferir e falar depois pra mim o que você achou, beleza? As comparações com A Quiet Place pra mim fazem sentido sim, muita gente reclamou disso, vi várias críticas falando que nada a ver, e eu acho que é extremamente parecido. E você, assistiu algum desses dois filmes? Põe aqui nos comentários, beleza? E é isso, pessoal, se é novo aqui no canal, a gente de curtir, de se inscrever, de compartilhar a palavra do Lulis Indica. Muito obrigada por ficar aqui e assistir esse vídeo até o final. Um abraço e até a próxima!